Graça e paz, amados. Estamos aqui para um momento entrevista do Momento da Mulher Cristã, nosso programa que vai ao ar todas as segundas às 9 da manhã. E hoje temos o prazer de mais uma entrevista. Dessa vez estamos ao vivo no YouTube, no chat. Então você pode mandar a sua pergunta, enviar sua colaboração, participar conosco. Hoje nós estamos recebendo meu amado presbítero Gilberto. Ele passou pela experiência do câncer de próstata. Nós entramos no Novembro Azul, que é o mês mundial de conscientização, e a gente tem falado sempre de saúde de mulher, né? Só que nós temos os nossos esposos e a gente também cuida da saúde deles. E é importante usar esse nosso espaço, porque tudo que afeta ao nosso cônjuge, o nosso parceiro, também nos afeta, direto ou indiretamente. E é bom nós estarmos juntas com eles nesse processo. Então a gente vai fazer a entrevista. Meu querido presbítero vai se apresentar, vai falar quem é ele, por que ele chegou aqui, e a gente vai continuar aí com as perguntas. Tudo bem, meu irmão? É um prazer tê-lo aqui. Que Deus abençoe essa nossa noite, esse nosso momento aqui. Tudo bem, minha irmã. É um prazer imenso. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade e, ao mesmo tempo, Ele ter me permitido passar por essa experiência para poder alertar aos homens, né, do que é o câncer de próstata. Então, é uma coisa que, para mim, não foi difícil. Por quê? Porque eu consegui vencer através de Jesus Cristo, né? Então, eu só quero dizer para os homens de todo o Brasil, dos que estão na rádio, dos que estão no YouTube, que estão na TV Aquário, que preste bastante atenção e não deixe de fazer o que é necessário. Gente, só uma abertura rápida. O Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. E o câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre os homens, segundo informações do INCA, Instituto Nacional do Câncer. É a causa de morte de 28,6% da população masculina. E os que desenvolvem, né, o câncer de próstata, 28,6% acabam perdendo a vida por conta desse tipo de câncer, que é perfeitamente tratável quando descoberto no início, né, meu irmão? E no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer. Então é importante nós falarmos, alertarmos e falarmos sobre o cuidado que os homens precisam ter. A gente sabe, meu irmão, que muitos homens têm uma aversão ao exame, não é? Para detectar, que é o toque retal. O irmão sabe falar melhor a esse respeito. E a próstata, ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino. Segundo as informações que eu coletei, ela pesa cerca de 20 gramas, é bem pequena, se assemelha a uma castanha e localiza-se abaixo da bexiga. A sua função principal, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. Então é um órgão bem pequeno, mas que pode fazer um estrago muito grande, não é, meu irmão Gilberto? É verdade. E aí, a gente queria já começar a nossa entrevista sem perder tempo, que o Senhor falasse para todos nós quais foram os primeiros sintomas
que o senhor sentiu que chamou a sua atenção para a necessidade de um tratamento? Veja bem, aí eu estava trabalhando no Correio na época, quando eu comecei a sentir problema na próstata. Não foi o câncer propriamente dito, mas foi o acrescimento da próstata. Ela de 20 passou para 40. E os remédios que eu estava tomando não estava diminuindo. Então eu tive que fazer raspagem. E nessa raspagem, como a próstata é muitas veiazinhas, o médico mesmo fala que é muitas veiazinhas pequenininhas, e ela sangra muito. Então nós fizemos isso, fui ao médico, o médico fez o toque retal, viu que estava acrescida, e providenciou a cirurgia. Nós fizemos a raspagem e voltei ao normal, não tive mais problema, porque quando ela começa a crescer, ela já começa a prender a urina. E aí é que é o problema. Por quê? Porque quando você prende a urina, você prende muitas enzimas que a urina tem. E essa urina, o que que acontece? Ela tem muitas enzimas e ela vai criando alguns obstáculos na próstata. Então, quando fez a raspagem, tirou um bocado delas, a urina voltou ao normal e seguimos em frente. Sim. Nesse procedimento inicial, o senhor chegou a tirar a próstata? Não. Foi só a raspagem? Foi só a raspagem, porque não tinha constatado nada, era só o acrescimento dela. Entendi. Ela estava acrescida, então teria que diminuir, porque se não diminuísse, ia chegar uma hora que eu não ia mais urinar. Sim. Porque ela pressionava a bexiga. Acaba obstruindo, justamente, né, o canal. Aí então teve que fazer essa raspagem para poder liberar o canal da urina, a bexiga poder trabalhar normalmente, né? Então isso foi os primeiros sintomas. Depois disso, eu passei a fazer meus exames de 6 em 6 meses. Sim. E nunca deixei de fazer, porque eu nunca tive preconceito com relação a toque retal, que muitos chegavam a falar, fazer toque, porque você vai perder a masculinidade. Graças a Deus, eu nunca perdi. Não aconteceu. Não, não aconteceu. Isso daí é lenda. É como se fosse uma fake news. Uma fake news. Inventam, né? Então o senhor costumava fazer regularmente o exame? De 6 em 6 meses. Porque além do toque retal, a gente sabe que tem um exame de do sangue, PSA. que é o PSA. Mas só que o PSA, ele não é confiável. Sim. A gente faz, mas ele não é confiável. Tanto é que ele não é confiável que mais para frente vocês vão ver que eles não são confiáveis, porque nós vamos ver alterações. Sim. Então vamos deixar mais para frente que aí vamos chegar lá. Tá bom. E aí, depois desse processo de raspagem, da próstata aumentada, quanto tempo depois veio o diagnóstico mesmo do câncer? Aí quando foi, isso foi em 1987, quando eu comecei a fazer os exames e constatou. Aí fiz esse processo todo, voltei ao normal, e quando foi em 2013, eu fiz o meu PSA, quer dizer, fiz o PSA, fiz o toque retal, 6 meses antes isso foi em dezembro, eu fiz antes, e não constatou nada, estava a 4,5 o meu PSA. Quando eu fui fazer o outro, em dezembro, já estava em 6,5. Por quê? Porque foi constatado que o meu câncer, era um tumor, como é que se dá o nome?
aquele mais avançado, aquele que atua mais na pessoa, que né? Desenvolve muito rápido. Então ele desenvolveu muito rápido. Aí constatou, aí eu peguei, depois do toque, eu fui fazer a biópsia. Certo. E eu vou lhe ser franco, a biópsia não é brincadeira. Né? Acho que é pior do que o câncer, por incrível que pareça. Então, o doutor Adilson, que era do PAN de Unamar, ele marcou e eu fui fazer a biópsia. Ele deu, foi 12 cortezinhos, que ele foi rodeando a próstata todinha. No primeiro e no segundo eu não senti nada. Dali em diante, cada picotada era um ui. Mesmo com anestesia. Não, mas a anestesia ela vai chegando a um ponto que ela não pega mais, que ela não fica. E eu chegava, doutor, tá mais um picote. Aí daqui a pouco, mais um. Eu falei, mais um. Não, agora acabou. Então foi 12 pedacinhos que ele tirou em volta toda para poder ver o grau que estava do câncer, né? Que era o câncer agressivo. Agora eu me lembrei. Agressivo. Então, aí ele fez isso, aí mandou procurar um urologista na Ancosol. Aí eu fui na Secretaria de Saúde, dei entrada e me mandaram para a Ancosol. Certo. Continuo? Vamos lá. Vamos sim. E aí a gente... É importante a gente saber como foi aquele momento em que o médico falou, é câncer. Como que o senhor recebeu essa notícia? Por incrível que pareça, como eu sou um presbítero e sou evangélico, sou cristão, creio em Jesus Cristo, ele me confortou, ele me preparou. Certo. Me preparou muito. Tanto é que quando eu cheguei na consulta com o doutor Adão, ele ficou, Gilberto, falei, doutor, vamos ser franco, eu estou com câncer, não estou? Eu mesmo sugestionei ele. Falei, eu estou com câncer, não estou? Ele falou, tá, mas está no começo. Eu falei, mas não precisa esconder, doutor, não precisa esconder. Primeiro, é que eu não tenho medo de morrer. Se eu morrer, eu tenho o meu caminho já garantido. Então, eu vou levar ele conforme tem que ser. Aí, o que eu tenho que fazer? Ele falou, só tem duas opções. Se você fizer o tratamento, e esse tratamento não der certo, você não vai poder mais operar. Porque ele vai avançar, e ele vai irradiar e não vai ter jeito. Então, o que o senhor me aconselha? Operar? Eu aconselho que você faça essa cirurgia. Falei, pode ser amanhã? Ele falou, opa, também não é assim. Também não é assim. Ele até brincou. Tem que também fazer não os é exames, assim. né? Pré-operatórios. Se é para operar, vamos operar. Aí ele falou, faz o seguinte, eu vou te ajudar, você vai fazer os exames todo, pós-operatório, e nós vamos operar. Isso foi no em dezembro, acho que foi dia 27 de dezembro. No dia 12 de janeiro, eu fiz os exames todos e levei para ele. Isso de 2014. Sim. Aí 2014. Em fevereiro, acho que foi 2 de fevereiro de 2014, ele marcou a cirurgia. E eu peguei, fui e fiz a cirurgia. E tirou a próstata toda, certo. Porque ele não tirou a metade, nem um pouquinho, tirou ela toda para garantia. Aí sim ele tirou tudo. Tirou ela toda. Aí ele falou para mim, você vamos fazer o seguinte, eu tirei tudo, limpei tudo, mas vamos fazer a radioterapia para confirmar que está resolvido o problema. Falei, tudo bem, doutor, vamos embora. E fui para a radioterapia. Isso é muito bom a gente ouvir, né? A diferença
daquele que confia, que sabe que não é dono da sua vida. Ah, é lógico. Sabe que Deus tem o controle. É isso aí. Então a gente encara ou precisa encarar de uma outra forma. Justo, com uma normalidade, entre aspas, que não traz também tanta dificuldade. Tanto é que eu continuei os meus tratamentos e ainda continuo ainda em tratamento até que a doutora me liberar. Mas até podendo ajudar até os outros. Sim. Que tem, dando palavra de conforto, ajudando. Sim. Pastor, tem como colocar uma música? Eu quero agradecer aos irmãos que estão participando conosco aqui nesse momento. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, o presbítero Gilberto está pronto a responder. Ele já disse que ele responde qualquer pergunta. Amém. Qualquer pergunta. E é importante a gente entender, porque eu coloquei lá na chamadinha da entrevista, que ele foi curado do câncer. E ele foi curado do câncer. E a gente percebe que ele já tinha o cuidado preventivo com a saúde dele. E quando recebeu o diagnóstico, acima de qualquer coisa, ele confiou no Deus que ele servia já há muito tempo. E teve muita coragem. Vamos combinar que coragem para enfrentar a doença. Tanto é que eu não sei se o pastor, os irmãos viram, que assim que eu operei, que eu tive alta da cirurgia, eu vim para a igreja, o pessoal parecia que eu não tinha nada. É verdade. E muitos chegaram para mim e falaram assim: pô, Gilberto, eu fico admirado de você, tá como se não tivesse nada. Eu vou me preocupar com o quê? Eu não tenho com o que me preocupar. A doença veio, a doença não dá em poste, não dá, vai dar no ser humano mesmo. Então nós temos que estar preparados para isso. Só que muitos acham, não, que isso daí não vai acontecer, mas acontece. Quando a gente menos espera, ele bate a porta e, às vezes, a gente cai do cavalo, como diz o ditado, e para se recuperar é difícil. Então a gente tem que estar bem preparado. A fé é muito importante, né? A Dilza está participando aí, né? Ela colocou muito bom. Também Marcelo Gino colocou boa noite, assunto muito importante. Elisângela, Graça e Paz também participando da programação. Né? Vamos colocar uma música e aí a gente continua, porque aí a gente vai falar um pouco mais desse tratamento dele, né? Como foi, como que é essa radioterapia que a gente ouve falar. E eu sei que ele se deslocava daqui para outra cidade e ficava durante a semana lá em tratamento, voltava nos finais de semana. Então, não foi um período fácil, mas foi um período que ele encarou e ele tem a certeza que Deus usou também essa enfermidade para que ele pudesse abençoar outros, e isso é muito importante. Bom, meu irmão, estarmos aqui, vamos continuar então. Segundo as minhas pesquisas, o câncer de próstata, ele demora para apresentar sintomas. Creio que o irmão vivenciou isso. E quando os sintomas são percebidos pelo homem, geralmente o tumor já está numa fase avançada, a próstata já está aumentada, e isso tudo reduz a chance de sucesso no tratamento. Então, o diagnóstico precoce, como eu percebo que aconteceu com o irmão Gilberto, presbítero, foi fundamental no seu processo, no seu tratamento. Foi o essencial. Se não fosse esse tratamento, esse exame que eu fazia de 6 em 6 meses, eu talvez não estaria aqui para contar, para testemunhar isso. É aconselhável que a partir dos 50 anos os homens
mantenha uma regularidade fazer esse exame, né? Minha irmã, sinceridade, eu acho que eles agora passaram para 50 anos. Mas antes era... Mas eu preferia que as pessoas se cuidassem a partir dos 40. Antes, né? Muito antes, porque o que acontece? Porque o médico, o doutor Adão, quando ele esteve falando comigo, ele falou que a probabilidade do câncer se instalar é nesse período de 40 a 50 anos. Quando chega nos 50, porque nós temos vários tipos de câncer. Nós não temos câncer, por exemplo, agressivo só. Sim. Nós temos câncer que é benigno, que é um tumor benigno, não é um câncer generalizado. Sim. Então, nós temos esse e temos o agressivo. O agressivo, ele, em menos de 6 meses, ele faz um estrago. Né, ele faz um estrago. Ele faz um estrago. Então, o doutor Adão me falou isso para mim. Tanto ele quanto o médico que eu fiz a radioterapia. Certo. Entendeu? Pelas pesquisas, os principais sintomas são dificuldade para urinar, por exemplo, né? Demora para começar, demora para terminar, necessidade de urinar mais vezes durante o dia e à noite também, diminuição do jato, aquele, né, jato inicial da urina, dor ou ardor ao urinar, às vezes também presença de sangue na urina, no sêmen, e dor, de uma maneira geral, dor. Quais desses sintomas, assim, o senhor identificou? A minha, por exemplo, eu não senti ardência na urina. Sim. Senti a presa a urina, né? Então ela saía um jato, aí depois ficava pingando, como se fosse uma torneira vazando, pingando. Sei. E aquilo dali ficava assim até... Aí ia passando aquela sensação, né? Aquela vontade, aquela sensação, aí voltava tudo ao normal. Tudo bem. Aí não demorava muito, fazia a mesma coisa. Então, o meu sintoma que deu foi justamente esse. Prendeu minha urina, né? E com relação ao que a irmã falou, com relação a jato de sangue na urina, é muito difícil acontecer. Quando acontece isso, é porque ele já atacou o rins. Já está num estágio já está um estágio avançado, mais avançado. Já ramificou, no justamente, caso. Porque quando ele ataca os rins, ele começa a dar problema, a sangrar. Aí vai ao ponto de paralisar o rins. Sei. Então, porque ele procura, como eu falei, antes de nós voltarmos a presença aí, ele procura os lugares úmidos. E o rins é um lugar úmido também. Certo. O rins, a próstata, por causa do hormônio, o reto, por causa das fezes, essas coisas. Então, são os lugares... E está tudo muito próximo ali, E está muito né? próximo. E quando ele não ataca o rins, ele vai atacar o baço. Porque também é um órgão também que tem umidade. Sei. Entendeu? Então, ele procura os lugares mais úmidos. Tanto é que, quando eu fui para fazer a radioterapia, eu comecei a tomar uma injeção, que a oncologista passou para mim, a doutora Aline, que para secar o hormônio. Por quê? Secando o hormônio, você não tem umidade naquele setor. Então, o perigo já diminui. Não é dizer que ficou totalmente, mas diminui. Aí, então, eu tomava, todo mês eu tomava uma injeção. Quando eu vinha no Rio, que eu vinha para casa, aí eu ia lá e tomava a injeção. Já tudo programado. Já parte justamente. Do tratamento. E a outra coisa também, que o médico procura fazer depois desses sintomas todos, é fazer aquela tomografia
do esqueleto humano, que eu esqueci o nome agora, que me falhou a memória, que é para ver se ele atacou os ossos. Porque também ele pode atacar os ossos. Sim. E se atacar os ossos, aí é mais complicado. Mas quando é prevenção, quando se faz dentro da prevenção, ele demora, ele não faz, ele não causa esse problema. Porque Aí, comigo não aconteceu. É a importância da prevenção. É, justamente. Porque no início é uma doença silenciosa. É justo, a gente não sente nada. E aí, quando chega a sentir, já o tumor já se instalou. Justamente. E muitas vezes já se espalhou. Justamente. Né? Eu não vou usar termos médicos, até porque não é minha habilitação, né? Não estou habilitada a isso. Mas de uma maneira que as pessoas entendam. É uma doença silenciosa, então é importante estar atento aos primeiros sintomas. Justamente, quer ver? Não precisa nada, não é só no homem. A mulher também. Quando a mulher detecta, se ela não tiver a preocupação de fazer, quando ela vai detectar, já está tudo avançado, porque ele não mostra. Ele não mostra, não é que nem, por exemplo, uma apêndice, uma vesícula, que tu sente dor. Quando você vem a sentir dor, vem a detectar, ele já floresceu para outros ramos. E ainda existe na nossa sociedade, infelizmente, muito preconceito relacionado ao câncer. Justamente. Porque muitas pessoas nem fazem o tratamento. Quando recebem o diagnóstico, se entregam àquela doença e morrem em pouco tempo. Justamente. E muitas vezes poderia ser reversível, né? É claro. Principalmente se a pessoa botar na mente dela, no coração, Jesus. E segundo, ele não se abater. Recebeu o diagnóstico? Vou enfrentar. Vamos lutar. Porque a nossa vida, tanto no Evangelho como fora do Evangelho, é lutar. Se nós não lutarmos, se nos entregarmos, a gente vai definhando. A gente sabe que o nosso corpo é perecível. Nosso corpo está sujeito a todo tipo de doenças. Todos. Né? A todo tipo. A gente não nasce blindado, depois que se converte, não fica blindado contra as doenças. É verdade. Né? Nós temos uma matéria perecível. E a gente precisa também cuidar do nosso corpo. E a partir do princípio também, que é muito importante esse detalhe, as pessoas que têm na família, pessoas já que teve câncer, que morreu de câncer ou que foi curado, cuidado, porque eu tive conversando com a oncologista e ela falou, não é normal, mas na família, se tiver alguém que teve câncer, pelo menos uma pessoa vai ter. A minha mãe teve câncer, morreu de câncer, e agora eu tive e o meu outro irmão também, de próstata. E ele também correu a tempo e... Porque aí entram os fatores genéticos. Justamente. Né? A gente não tem como saber, a menos que a gente faça os exames preventivos e que fiquemos atentos a esse histórico familiar. Esse histórico. Né? Vamos falar um pouquinho da radioterapia, porque o irmão não chegou a fazer quimioterapia. Não. Fez a radioterapia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas isso porque foi detectado no início. Bem antes. Né? Justo. Então, esse processo de radioterapia, como que ele acontece na prática? Na radioterapia, primeiro, quando nós vamos para fazer radioterapia, nós temos uma consulta com um médico. E esse médico, ele faz parte do setor de radiologia. Sim. Então, a radioterapia, ela é uma máquina. É uma máquina que você deita numa prancha como se fosse fazer uma tomografia computadorizada. Tu deita naquela prancha, aí eles vêm com a máquina
e eles botam na posição certa, e inclusive eles fazem uma tatuagem. Eu nunca tive tatuagem, tenho uma. Tenho 2 tatuagens. Sabia disso, pastor, que ele tem uma tatuagem? Eu tenho 2 tatuagens. Por que essa tatuagem? Porque quando a máquina roda, ela detecta onde ela vai atuar, os raios. Sim. Então eles fazem uma marca com uma tinta especial para a máquina reconhecer o local. Então a gente vai, deita na mesa e eles lá só, a máquina vai rodando e vai aplicando, aí quando terminou. É uma máquina que tem uns, deve ter alguns... Você não sente nada? Não, tu não sente isso nada. Que eu ia perguntar. A única coisa que o pessoal lá na casa de apoio que fez radioterapia e reclamava muito, quando eu cheguei lá, é que eles ficavam todo preto entre a parte genital dele, Sei. do saco, do pênis, ficava preto. Porque ela queima. A ação da Ela radioterapia queima. mesmo. E se a pessoa não tiver uma imunidade boa, Sim. ela faz um estragozinho. Começa a infeccionar. Começa a ficar aquele troço queimado. Sei. E as pessoas sentem dor. Entendi. Então, quando eu fui para lá, eu já fui sabendo dessas coisas, então eu me precavi e tomei esse chia, eu tomei um noni, Sim. que é uma batata, né? Aquilo é uma batata que bate no liquidificador com o suco da vide, o Bernum, né? O suco da vide, e toma-se um cálicezinho antes do almoço e depois do almoço. E o chia a mesma coisa. E aí reforça a imunidade. Aí a imunidade da pessoa sobe, aí ele não sente os efeitos. Tanto é que comigo não aconteceu. Que bom, muito bom. Então, o tratamento do senhor foi a radioterapia, basicamente, essa injeção que era para secar os hormônios masculinos. Justo. Né? E depois disso, né, fez a radioterapia, aí fez outro exame para identificar se havia resolvido? Não. Quando eu fiz a radioterapia, eu fiz 35 aplicações. Foi 35 aplicações. Aí, depois dessas 35 aplicações, o médico, a gente passa no médico, o médico vê e dá alta. Sim. Tanto é que quando eu fui no médico, depois que acabou a minha série, o médico me perguntou, como é que você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo conforme eu entrei aqui. Bem, ótimo. Olha. Aí ele falou, você, do jeito que você está aqui, na minha presença, quando você chegou, e agora, disso daí você não vai morrer, não. Você pode morrer de outra coisa, em outro lugar, mas na próstata você não morre, não. Porque você tem uma convicção muito forte. Você tem uma palavra de ânimo, praticamente de vitória. Sim. Você não esmurece. Você está rindo, você está brincando. A doença está aí, você nem é com ela. Eu falei, não, doutor, eu não vou dar atenção para ela. Não vou dar porque, primeira, se eu vim a falecer, eu estou na mão do Senhor. Se eu não vim a falecer, eu estou na mão do Senhor também. Então, para mim, não tem nem A nem B. É isso. Vou enfrentar. Vou enfrentar. E estou enfrentando até hoje. Isso. E aí ficaram sequelas após todo esse tratamento, né? O que o senhor hoje ainda tem, ainda precisa tratar? Continua fazendo exames periódicos? Depois que eu fiz a cirurgia, fiz a radioterapia, só teve
uma sequela momentânea, né? Porque quando a gente opera a próstata, sangra. E a gente bota a sonda para poder urinar. E dentro da nossa bexiga fica sequelas desse sangue. E a gente, se não tiver cuidado, se a enfermagem, a gente em casa não tiver orientação, a gente passa muito mal, que entope a sonda. A sonda. Aí entope a sonda. Então, aí você tem que ter um trabalho que eles ensinam, né? Que é para pegar, dobra assim, solta, dobra e solta. Aí ela volta ao normal. Entendi. Tanto é que eu passei isso no hospital. Quando eu operei, depois da operação, eu passei por esse problema. Mas aí foi solucionado. Depois de mais ou menos, um ano, mais ou menos, voltou a entupir. Aí eu voltei no hospital Santa Isabel. Aí eles pegaram, me levaram para a mesa de cirurgia e para poder botar a sonda de volta, porque não passava a sonda, entupiu, fechou. Sei. Aí eu tive que fazer um trabalho lá, que eu não sei qual foi, só vim saber no dia seguinte, né, após isso. Mas a realidade é essa, são os cuidados, que coisa. E depois disso tudo, agora eu tenho uma sequela que ela é pertinente. Sim. Mas o médico falou que isso acontece. Às vezes não acontece com todos, mas com a maioria, que é a incontinência urinária. Ah, sim. Que a gente às vezes está na rua, está andando e está urinando, sem sentir. Ela sai sem sentir. Tanto é que até hoje eu uso um absorvente. Sim. Geriátrico, para poder eu sair quando eu vou para longe, até mesmo em casa. Aí eu uso esse absorvente. Então, aí ficou, na verdade, essa sequela. Essa aí ficou. Mas que não impede de fazer suas atividades. Não me impede de fazer nada. Tanto é que hoje mesmo, eu estava até falando com o meu pastor aqui, que eu estou fazendo uma obrinha lá em casa, e eu até concreto estou virei concreto e essas coisas todas. E não estou nem aí para a doença. E vamos continuar, porque tem mais para frente. Sim, e a parte de alimentação, precisou fazer algum ajuste? Não. Não precisou? Não. Ele não me deu dieta nenhuma, eu como de tudo, eu como camarão, eu como carne de porco, eu como tudo. E graças a Deus não gosta tenho de um salgadinho, nenhum. né? Eu como tudo. Agora, eu, na minha idade, né, que eu estou com 75 anos, eu diminuí a quantidade das minhas comidas. O que eu comia muito, que era bolo, que o pessoal até me chamava de boleiro. Eu comia adoro muito um bolo. Então eu diminuí, não estou comendo tanto bolo, não estou bebendo muito refrigerante, uma vez ou outra. Isso daí até porque isso aí, independente de doença, são hábitos saudáveis, né? Justamente, é isso aí. São bons para a nossa vida. Dá para a gente botar mais uma música, porque aí a gente vai entrar na última parte, porque aí a gente vai falar da importância da fé, da confiança em Deus nesse tratamento, que é o testemunho pessoal do irmão, da experiência que ele teve com Deus nesse tratamento. Amém. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Glória a Deus. Tudo isso é o nosso Deus. Agora eu quero que o meu irmão presbítero Gilberto, ele conte a sua experiência a nível espiritual durante todo esse processo da doença, a maneira como Deus tratou com ele, como Deus conduziu todo o processo e o homem que ele é hoje, depois de todo esse momento que fez parte do tratamento de Deus também na vida dele. Então, meu irmão, palavra sua. Amém.
Então, veja bem, a minha experiência com Deus foi tão maravilhosa, porque quando mandaram eu fazer a radioterapia, eu poderia ter feito em Campos, Rio de Janeiro, mas não. Deus me mandou lá para Itapiruna. E em Itapiruna, a gente não pode ir e voltar no mesmo dia, como em Campos e no Rio de Janeiro. Então eu tinha que ir e ficar lá. E para mim ficar lá, eu tinha que ou pagar uma pousada para mim ficar, ou então ver o que eu ia fazer. Mas Deus abriu as portas, me colocou na presença, uma casa de apoio, que faz um trabalho com pessoal cancerígeno, pessoa que tem câncer. E ali eu fui. O tratamento lá é excepcional. Eles trabalham com doações, entendeu? E Deus me botou ali de uma maneira tão grandiosa, eu posso até falar que como se tivesse colocado José naquele momento ali. José não sofreu? Sofreu bastante. Mas o sofrimento dele, Deus deu o livre-arbítrio dele sofrer, porque lá na frente ele teve a vitória. E a mesma coisa eu posso me considerar nesse ponto. Eu estava aqui sofrendo, quer dizer, sofrendo não pelo meu espírito, mas pelo corpo, pela enfermidade. E ele me levou para Itapiruna. E em Itapiruna, ele me colocou na casa de apoio. Nessa casa de apoio, eu não gastei dinheiro nenhum, tudo de graça. Mas, como Deus me colocou lá, eu trabalhei para essa casa. Eu apanhava camisas do outono, o outono rosa, que é o câncer, outubro rosa, que é o câncer de mama, e o do câncer de próstata. E vendia para ajudar eles. Eu saía lá, quando eu estava lá, eu ia para a praça de Itapiruna para vender camisa, ajudando. Eu fui na igreja presbiteriana de Itapiruna, falei com o pastor, com os presbíteros, e eu falei para eles, vocês têm que dar atenção a essa casa de apoio, porque essa casa de apoio, ela faz uma coisa muito importante para as pessoas doentes. E eles passaram a ir lá fazer esse trabalho. Então, começamos a fazer cultos. Que bênção. À tarde, depois do almoço, e as pessoas ficavam muito maravilhadas, muitas pessoas agradeciam. E, sem falar, o que Deus me usou para me mudar o sistema da casa. Quando eu cheguei lá, a casa ficava praticamente sem uma palavra, ninguém falava nada, todo mundo de cama, arriado, como se tivesse prostrado. Eu cheguei, comecei a conversar com um, orar pelo outro, e com menos de um mês, já estava todo mundo levantando de pé, com outro ânimo. Então, isso é muito importante. Quando Deus faz a obra, Ele faz completo. Ele não usa o servo dele para fazer uma obra momentânea. Não, Ele faz o servo dele fazer uma obra constante. Então, Ele me ajudou muito. Deus me ajudou, me colocou num lugar aonde estava precisando de uma palavra. E muitos me agradeceram no futuro. Aí eu falei, não é a mim que vocês têm que agradecer, tem que agradecer a Deus. Porque se eu estive aqui, se eu estou aqui, se eu fiz isso, é porque Deus assim permitiu. Então, foi uma coisa maravilhosa. Então, essa casa de apoio, inclusive, eu estou para ir até lá, para ver se ainda funciona. Porque eu quero ajudar a eles mais, mas eu perdi o contato com eles, mas se Deus quiser eu vou procurar e vou ajudar eles.
Então, Deus é tão maravilhoso que Ele me deu, quando eu estive conversando a última vez com Dom Doutor Adão, no meu continuação de tratamento, ele me deu uma palavra que eu falei, só pode ser mesmo a realidade, que está em Isaías 38, Isaías 38, e de 1 a 8, que fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então, só o texto, só o significado desse texto já nos mostra como Deus é maravilhoso. Como Deus ouve as nossas orações. E eu vou ler só rapidamente aqui para vocês entenderem. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, só aí é uma decisão, é uma palavra que a gente se abate. É o câncer. Quando a pessoa escuta o médico falar, você está com câncer, a pessoa diz logo, morri, estou morto. E não é a realidade. Se fizer o tratamento como tem que ser feito, se fizer os procedimentos antes dele aparecer, a pessoa não vai morrer, porque eu estou aqui para testemunhar disso. E ele continua dizendo assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então nós vemos aí, meus irmãos, e ouvintes da rádio, Deus, Ele está em todo momento na nossa vida. Agora nós temos que crer, temos que confiar. Se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, eu tenho certeza que Ele não vai falhar. Porque Ele não falhou com Ezequias e comigo também não falhou. E como não falhou com muitos outros que às vezes dá seu testemunho de câncer curado, de tumores que não aparecem mais, de pessoas de outros tipos de doença, que nem muitos com a Covid, quase chegando a óbito, e voltar e se restabelecer. Então, confiamos no Senhor. Ele tem a palavra certa, no momento certo, na hora certa, para nos ajudar. Agora, se nós não confiarmos nele, aí nós estamos remediavelmente perdidos. Então, confiemos no Senhor, debruça diante do Senhor e não faça a sua parte também. Deus faz a dele, mas você que está me ouvindo neste momento, que está de repente com um câncer de próstata, entrega a tua vida na mão do Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Ele não vai te desamparar. Confia nele. Eu só tenho a dizer isso para vocês. Confia e serás abençoado como eu estou sendo. Em nome de Jesus. Amém. E é importante a gente ressaltar que o irmão foi abençoado, curado, né? Justamente. E além dessa cura física, também houve um mover espiritual do Senhor, fortalecendo, aperfeiçoando, não é? Mas mudou completamente. Eu já tinha mudado quando eu me converti. Sim. E depois disso tudo, a minha vida, ela deu uma guinada de uma maneira que, se eu não
todo dia, se eu não ler a palavra e não orar ao Senhor para que não me deixe sair do caminho dele, eu não tô feliz. Eu fico triste. Eu sinto necessidade de fazer. Eu e minha esposa fazemos nosso culto matinal lá todo dia, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. E aí a gente lembra do Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, nós vemos o propósito de Deus, justo, o controle, o cuidado de Deus, a providência divina, e a maneira como ele usa muitas vezes uma enfermidade, mas ele usa o servo para, de alguma forma, abençoar a outros. Às vezes até as pessoas falam assim, mas ele é cristão, mas ele morreu, ele cria tanto, mas vê antes o que ele fez para ajudar muita gente. Vê o que Deus fez, né? Porque Deus, ele tem um propósito, né? Ele escreve a nossa história, então não é porque é cristão que vai, claro, vai viver nessa terra isento, né? Não é e vai morrer, a nossa matéria vai perecer. Isso aí é consequência do pecado original, né? Então, muitas pessoas falam muitas coisas, mas, de fato, a gente que vive na presença do Senhor e tem experiências que não são de morte, são de vida, nós sabemos o quanto Deus trabalha em nós. É verdade. Né? E o quanto Ele nos usa também para abençoar outros. Glória a Deus. Meu irmão, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Eu já conheço um pouco, né? Venho acompanhando um pouco da trajetória do irmão. É visível que Deus tem trabalhado, mudado o coração a cada dia, né, a cada novo momento. E é muito bom a gente ver Deus agindo na vida dos servos, daqueles que se dispõem a servi-lo. É verdade. Muito bom, muito importante essa nossa conversa. Eu queria que, para concluir nas suas considerações finais, se eu deixasse uma palavra de alerta aos homens, de uma maneira geral, com relação ao cuidado, à atenção, à prevenção, né? E logo em seguida a gente vai orar e vamos agradecer a Deus por essa bênção. Amém. Aqui, meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo pela rádio, pelo YouTube, pela TV Aquário, eu peço a vocês, em nome de Jesus, encarecidamente, com temor e tremor, se cuide. Não deixe de fazer os exames preventivos. Como a mulher faz do seio e de outros lugares, homens, procure ver a próstata, reto, faz seus exames, porque é uma doença silenciosa. Ela não diz a hora que ela vem. Quando ela vem, às vezes não dá mais tempo. Faça, a partir, se puder, dos 40 anos em diante. Mas se quiser fazer dos 50, tudo bem, mas se puder fazer, faz dos 40 em diante. E não tenha vergonha não, vocês não vão perder a masculinidade de vocês por o médico fazer toque em vocês, não. Porque eu sempre tive um pensamento, não sei se eu estou correto, mas eu queria ver o dia, se acontecesse do homem ter filho, o que seria de nós? A dor. Se um dedo você já tem preocupação, imagina. Então, meus amigos, meus irmãos, se cuide porque a coisa é séria, não é brincadeira.
quando se fala em câncer de próstata, cuidado. Cuidado, porque se não se cuidar, vai morrer, porque é grave. Tá bom, meu? Aqui eu me despeço de vocês, e o que precisar de ajuda, de colaboração, só me procurar. Eu sou da Igreja Presbiteriana de Aquário, aqui em Aquário, moro em Unamar. Se precisar de mim, fala comigo. Estarei pronto a ajudá-lo da melhor maneira possível, com a unção de Deus, com a permissão de Deus. Tá bom? Fiquem na paz. É importante não ter vergonha, ficar Claro. atento aos lógico. sintomas e falar. Ah, claro. Fala com a esposa, fala com o filho. Ah, se não quiser, está constrangido de falar com a esposa, com o filho, fala com o irmão Gilberto. Não precisa, Fala com o irmão Gilberto. não precisa nada. Porque ele vai ter o maior prazer em orientar, em mostrar o que é possível fazer verdade. e auxiliar no que tiver ao alcance dele. Quando eu tive o diagnóstico, eu falei para os meus filhos, ele falou assim, e agora? Eu falei, eu não morri ainda não. Falei para eles, eu não morri ainda não. E é isso aí. pensando que eu vou morrer, eu não morri Cada ainda não. dia fez o tratamento e para a tô glória aí. de Deus, o Senhor está aqui. E tudo leva a crer que ano que vem, junho, se tudo estiver correndo bem conforme está, a doutora vai me dar alta. Glória a Deus. E eu tenho certeza que está tudo bem e eu vou ter alta. Pois é, em janeiro a gente comemora os 50 Justamente, anos de casado. e voltamos a falar. Amém. Deus abençoe também a irmã Genilda, que é a parceira de luta, né? Uma irmã muito amada, que admira muito o irmão, eles têm um relacionamento, um amor muito de Deus, muito abençoado. Então, a gente sabe que a esposa, ela passa junto o processo, né? E ela Tudo foi na minha vida. uma mulher forte o suficiente para ampará-lo, para incentivá-lo, né? Justamente. Se eu não tivesse ela, eu não sei. Sei que seria de mim, não. Deus faz tudo certo, né? Ela é a pérola rosa na minha vida. Ele vive fazendo declaração de amor para a irmã porque é Genilda. verdade. E isso é muito bonito da gente ver, graças a Deus. Eu quero orar, o pastor quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Não, foi super legal, né, ouvir o Gilberto nos contando sobre a sua experiência aí no seu tratamento, né, e interessante perceber, né, ele correu para tratar, né, o cuidar rápido, é um tripé, né, o identificar rápido, cuidar rápido, Justo. A prevenção. A prevenção e o bom ânimo. Bom ânimo. A fé. Reagir com bom ânimo e a fé. A fé. Porque esse bom ânimo vem da fé. Porque se não fosse a fé, Abate, né? a doença abate. a Sim. pessoa cai. Sim, A pessoa sim. cai. Então, agradeço muito. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Eu entendo que Deus usa, né, situações e pessoas para alertar também aqueles seus servos pelo amor que Ele tem por cada um, né? Então vamos orar e agradecer. Agradeço a todos que participaram conosco desse momento, os que ainda vão assistir em outra oportunidade, que sirva de alerta, de incentivo, né? E que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Assim seja. Oremos. Deus amado, muito obrigado por esse Graças momento a Deus, precioso. Obrigado, Senhor, porque em todas as coisas contemplamos o teu amor, Amém. o teu cuidado, a tua misericórdia Glória a com Deus. cada um de nós. Ó Deus, sabemos que somos pequenos, frágeis, Sim, meu estamos Deus. sujeitos, Senhor, a todas essas enfermidades, É verdade. Pai, mas o Senhor, com
misericórdia, tem cuidado de nós, Graças a tem Deus. conduzido tratamentos, tem nos sustentado com a fé que precisamos Amém. para vencer a cada dia. Eu louvo o teu nome pela vida do presbítero Gilberto, pelo que o Senhor seja tem comigo, feito seja na com vida tua dele a serva. cada dia. Assim E seja, porque meu o Senhor tem sido misericordioso e tem demonstrado todo o seu amor na vida do teu servo, Obrigado, da tua meu serva Deus. Genilda e Só de tenho toda a te sua agradecer. família. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Amém. E meu continue a abençoá-lo, conduzi-lo, dando-lhe palavras de sabedoria e Assim incentivo seja, meu Deus. a todos aqueles que dele precisarem. Amém, meu Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, que tudo que foi dito aqui contribua para a tua honra e glória. Assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Muito obrigado a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês.